um dos piores reis que Israel já teve. Foi ele quem permitiu a propagação do culto a Baal. Foi ele quem construiu um templo e vários altares para que esse culto fosse prestado a esse Deus pagão. E isso entristeceu e acendeu a ira de Deus também. Acabe também era um homem, né, politicamente falando, muito influente, mas espiritualmente falando, totalmente em degradação. Totalmente falido espiritualmente falando. Mas tinha terras, tinha poder, tinha muita influência. Ele reinou entre 21 a 22 anos. De 874 a 853. Mais ou menos 21 anos aí. E quem era Nabote? Nabote era um homem simples. Um judeu, dono de uma vinha, plantador de uvas, sem poder, sem influências que um rei tinha, mas um homem justo, um homem fiel e temente a Deus, um homem que tinha herdado a vinha de seus pais. Essa era a sua herança. E o que é herança? No significado literal, é um conjunto de bens, direitos e obrigações ou dívidas. Se eu estiver errado, eu estou com o presbítero Jonathan aqui que me corrija, por favor. Deixado por uma pessoa falecida aos seus sucessores, transmitida automaticamente no momento da morte. Espiritualmente falando, e o significado espiritual é a vida eterna. O reino de Deus, bênçãos e o propósito de Deus sobre a vida de alguém. O próprio Deus como porção dos seus fiéis, simbolizando a posse das promessas divinas. Significado literal e o significado espiritual de herança. A vinha não era apenas um bem material. A vinha não era apenas algo, terras, hectares ou uma plantação de uvas, mas parte da identidade, da fé e da herança espiritual de Nabote. Que mesmo sabendo do grande risco que estava correndo ao negar um pedido de um rei, não abriu mão da sua herança, não negociou seus princípios. Mesmo sabendo que algo poderia acontecer, mesmo sabendo que ele poderia ser retalhado por isso, sofrer retaliações, mas ele honrou seus princípios. Escute isso aqui, quem honra princípios pode até perder oportunidades, mas nunca vai perder o favor de Deus sobre a sua vida. Nunca vai. Em Atos 5, a parte B do versículo 29 diz: é preciso obedecer a Deus do que aos homens. Independente da situação, é preciso obedecer ao Senhor. O tema dessa mensagem é: não negocie a sua herança. O que parece bom hoje pode custar a eternidade amanhã. Eu vou repetir para você guardar isso no seu coração. Não negocie a sua herança. O que pode parecer bom hoje pode lhe custar a eternidade amanhã. Pode lhe custar a sua salvação. Pode custar a salvação da sua casa. Não negocie. Nabote tinha algo que não estava à venda. O dono de uma vinha. Nabote não possuía apenas uma vinha. Ele possuía algo que Deus havia confiado a ele. Na Bíblia, a vinha não é apenas propriedade. Tem um significado espiritual. Lá em Isaías 5, do 1 ao 2, Deus ele compara o seu povo a uma vinha.
Em Salmos 80, verso 8, a vinha representa aquilo que Deus plantou e cuidou. Logo, a vinha de Nabote era fruto do cuidado de Deus para com ele, herança passada por gerações, algo confiado a ele, não apenas por ele possuir, mas foi confiado a ele. Não era algo qualquer, descartável, com pouco valor, que poderia ser trocado, vendido, ou feito qualquer outra coisa do tipo. Tinha um valor e tinha sido confiado a ele a administração, o cuidado com essa vinha. E qual é o princípio espiritual aqui? Aquilo que Deus nos confia, o inimigo tenta roubar. Tudo que Deus nos confia, o inimigo das nossas almas, ele tenta roubar. Quando Deus confia algo a alguém, é como se ele estivesse dizendo: isso aqui para mim é precioso, isso aqui para mim tem valor, isso aqui para mim é importante, eu vou colocar sobre os seus cuidados. Lá em 1 Coríntios 4:2 diz: o que se requer dos despenseiros, ou dos mordomos, ou dos servos, é que cada um seja encontrado fiel. Aquele que cuida, que administra algo que não é dele, aquele que entende que aquilo que ele está cuidando, que foi colocado sobre os seus cuidados, que foi colocado sobre as suas mãos, ele entende que ele é apenas um mordomo e ele deve ser fiel ao cuidar daquilo. Ele deve ser zeloso ao cuidar. Nabote era dispenseiro da herança. Cuidava, zelava, honrava, valorizava. Ele entendia o quanto era valiosa aquela porção de terra. Porque na verdade não era só terras, mas era uma herança que ele tinha recebido dos seus pais. Não era qualquer coisa. O que Deus tem confiado a você, o que Deus tem colocado sobre as suas mãos, como você tem cuidado da herança que Deus tem lhe dado. Faça uma autorreflexão. Como tem sido a sua mordomia cristã ao cuidar daquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Como tem sido a sua mordomia cristã ao cuidar de uma herança que Deus tem confiado a você? Como tem sido a sua mordomia cristã com a herança que é a sua família? Como você tem cuidado dela? Como você tem cuidado da sua esposa? Dos seus filhos? Da vida espiritual deles? Como você tem cuidado do seu marido? Você tem edificado a sua casa como uma mulher sábia? Seus filhos olham para você, pai, mãe, e se espelham em você? Sua filha olha para você e diz assim: eu quero que o meu marido seja igual o Senhor é com a minha mãe. Você tem transmitido isso? O seu filho olha para você e diz assim: eu quero que a minha esposa seja como a senhora, mãe. Do mesmo jeito que a senhora é em casa e com o meu pai. Como nós temos cuidado daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Como temos cuidado da herança que Deus tem nos dado? Quando olhamos para a parábola dos talentos, lá em Mateus 20, 25, onde o Senhor Jesus nos traz um ensinamento sobre a responsabilidade e o uso dos dons, dos bens, né, que Deus confia a cada um de nós. O texto vai dizer que um senhor, ele vai fazer uma viagem e ele dá 5 talentos a um, 2 talentos a outro e 1 talento a um outro. A 3 servos. Ao passar-se um tempo, esse senhor volta. O texto vai dizer
que eles multiplicaram. O que tinha 5, multiplicou com mais 5. Agora já não era 5, eram 10. O que tinha 2, granjeou mais 2, agora eram 4. E o seu Senhor vai dizer assim: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel sobre o pouco, sobre o muito, eu vou lhe colocar. Entre no gozo do seu Senhor, entre na festividade do seu Senhor, na festividade do seu Senhor. Mas aí chega um que tinha recebido 1 talento. Ele vai dizer: eu, sabendo que o Senhor é um homem severo, olha onde não plantou, eu decidi guardar, esconder, enterrei. Está aqui o que é seu. E esse Senhor, ele vai dizer assim: servo mau e infiel, você sabendo como eu sou, por que você não deixou com os banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse o juro daquilo que era meu? Talentos, herança, cuidado. Aquele Senhor confiou os seus bens, talentos aos seus servos, esperando que eles zelassem, cuidassem e multiplicassem aquilo que ele tinha confiado aos seus servos. E essa parábola ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, que os dons, as habilidades, o tempo, os bens materiais devem ser investidos ativamente para o reino de Deus, para a propagação da palavra do Senhor, na casa do Senhor, em vez de ser enterrado, em vez de ser esquecido. A segunda coisa que nos ensina é que haverá prestação de contas. O Senhor voltou para requerer a prestação de conta daquilo que ele deixou com os seus servos. E Deus, ele vai voltar e vai pedir contas da herança que ele tem nos depositado, daquilo que ele tem confiado a mim e a você. A outra coisa que o texto nos mostra e nos ensina é que o Senhor, ele distribui conforme a capacidade de cada um. A um, ele deu 5, a outro ele deu 2 e a um outro ele deu 1. Mas a grande verdade é que todos têm potenciais. Lógico que uns conseguem administrar mais, outros um pouco menos e outros um pouco menos. Mas todos, o Senhor ele vê potencial em todos. Sabe o que eu aprendo, querido? É que eu e você temos potenciais independente das nossas formações, independente do nosso nível de conhecimento. Deus enxerga potencial em mim e em você, e Ele já depositou sobre a nossa vida uma herança. Ele já nos confiou algo. E tenha certeza, Ele vai cobrar. Tenha certeza, Ele vai lhe chamar para bater um papo, tete a tete, one a one, 1 a 1. Isso aqui é muito sério. Isso aqui é muito sério. Ah, mas é porque eu não sei tanto, eu sou um pouco limitado, eu não tenho tanto tempo, eu não tenho uma formação. Mas Deus vê potencial em você. Esse texto dos talentos aqui é fantástico. É tremendo e profundo porque o Senhor identificou os que tinham condições de administrar 5, mas também identificou aquele que tinha condições de administrar 1. Mas a grande verdade é que ele não deixou ninguém sem talento. Ninguém sem talento. Todos tinham talento. Foi dado a cada um conforme a sua capacidade. O que Deus nos confiou, querido? Qual é a nossa vinha? Qual é a nossa vinha? O que foi que o Senhor nos confiou? Primeira coisa que Deus nos confiou, a fé. Judas 1, a parte B do verso 3 diz:
Senti que era necessário escrever para encorajá-los a trabalhar pela fé que foi confiada aos santos de uma vez por todas. A fé não é apenas sentir, é confiar, obedecer e permanecer. A irmã Charlimar. Sem um R, é? Charlimar. É isso? Charlimar? A irmã Charlimar. Charlimar. É igual outro dia eu fui chamar Marla. Aí eu acho que em algum momento chamei Marna. Porque eu tenho uma colaboradora que o nome é Marna. Aí um dia que a gente tava fazendo oração aqui pelo aniversário dela, eu acho que em algum momento fiquei pensando, acho que em algum momento chamei Marna aqui. Mas é Marla. Charlimar. A irmã Charlimar estava aqui e testemunhou de algo que ela passou, de um momento que ela passou, mas a fé dela não foi abalada. Permaneceu obediente. Permaneceu firme, crendo em que só Deus podia mudar. Só Deus podia trazer solução. E o Senhor fez. Então a fé, querido, é confiar, obedecer e permanecer. Só que o inimigo, ele tenta enfraquecer a nossa fé. Tenta plantar dúvida em nossos corações, gerar incredulidade. Mas quem perde a fé, escuta isso aqui, mas quem perde a fé, perde o fundamento de tudo. Hebreus 11 vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Se a irmã Charlimar não tivesse perdido a fé, ela não tinha visto a provisão de Deus e muito provavelmente, talvez hoje não estava contando esse milagre. E que pôde realizar o sonho da Marla lá. Amém? É isso. Quem perde a fé, perde o fundamento. Segunda coisa que Deus nos confiou. A identidade em Cristo. Primeira de Pedro 2, o verso 9, a parte A do verso diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos uma geração eleita, somos uma nação santa, um povo adquirido, um povo separado. Deus nos chama e nos chamou de filhos. E o inimigo tenta nos chamar de fracassados, derrotados, pecadores sem valor, pessoas sem futuro, sem perspectiva, não tem mais jeito, já era. Mas lá em João 1,12 diz: mas a todo a quanto receberam, foi-lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. E qual é o filho que não recebe o melhor do seu pai? Qual é o pai que não se esforça para permitir que a filha possa fazer uma viagem, a viagem dos seus sonhos, uma viagem de aniversário? Qual é o pai que não faz isso? E o Senhor vai dizer: vós que sois maus, saber que dais coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Ei, eu e você somos filhos. A Bíblia diz que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, é lhe dado o poder de ser chamado filho de Deus. Já não sou mais criatura, mas agora eu sou filho. Tem uma herança sobre a minha vida. Tem uma herança sobre a sua vida. Não negocie ela por algo que aparentemente pode parecer melhor, por algo que aparentemente pode parecer vantajoso. Não negocie a herança que Deus tem lhe dado. Hoje pode aparentar coisas boas ou algo que brilha aos seus olhos, mas amanhã pode lhe custar a eternidade com Cristo. Escute, amanhã pode ser tarde demais para você querer dar um passo atrás. Eita, Senhor, eu saí da rota, deixa eu voltar. E você pode ser que você não tenha mais tempo de corrigir a rota. Escute, se ele rouba a sua identidade, ele controla as suas decisões. Você é filho, você é filha. Essa é a sua identidade em Cristo.
Tome posse disso. Você é filho, Glauco. Não deixe o inimigo lhe dizer outra coisa contrária fora isso. Você é filho, e um filho amado. Algo diferente disso, repreenda. Porque você foi comprado por um alto preço. Você é filho. Aleluia. Terceira coisa que Deus nos confiou. O chamado. Romanos 11, 29 vai dizer: os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. E uma outra versão que diz: porque Deus, eu achei linda essa versão aqui da NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz: porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não muda de ideia a quem Ele decidiu abençoar. Ele não muda de ideia a quem Ele decidiu e a quem Ele escolheu abençoar. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Existe uma missão sobre a minha vida e sobre a sua vida. Existe um chamado para cada um de nós. Lembre dos talentos. Todos têm potencial. Todos têm. E todos são importantes. Independente da quantidade de talentos que você tenha. Você é importante. Se você tem um, você é importante. Se você tem dois, você é importante. Se você tem 5, glória a Deus, você é importante. Existe um chamado sobre as nossas vidas. Mas o inimigo, ele tenta nos distrair. Com vozes. Com falácias. Com propostas aparentemente melhores. Mais vantajosas. Tenta nos trazer a sensação de cansaço. E quem é que não vive nos nossos dias nessa correria entre trabalho, casa, muitas das vezes estudo? Mas é aí que eu e você precisamos nos esforçar e estar na casa do Senhor. Entender que tudo isso aqui é passageiro. Sabe, querido, outro dia eu estava em casa estudando e o Senhor me deu um entendimento, talvez pode até parecer simples, mas no momento eu achei algo muito forte do que o Senhor estava falando no meu coração. Tudo que eu e você fizer é até aqui. Tudo que eu e você decidir é até aqui. Daqui para trás nós podemos decidir muitas coisas, tomar muitas decisões, muitos posicionamentos, falar ou fazer muitas coisas. Mas tudo que eu e você fizermos só vem até aqui. E sabe o que é aqui? A morte. Aqui é a linha da morte. Tudo que eu e você fizer só pode ser até aqui. Ao romper essa linha, e uma linha imaginária aqui, ao romper isso aqui, é a eternidade. Daqui para frente, acabou. As nossas decisões foram daqui para trás. O que eu tinha que decidir, resolver, me posicionar, era daqui para trás. Daqui para frente, são as consequências daquilo que eu fiz aqui. Sejam elas quais forem. São as consequências. Nesse lado aqui, da eternidade, só existe duas opções. Eternidade com Cristo. Eternidade sem Cristo. Ressurreição para a vida eterna. Ressurreição para a morte eterna. Não tem mais o que ser feito. Então as nossas decisões, elas precisam ser tomadas hoje, agora, já. Porque eu não sei até quando eu vou estar dessa linha para cá. Eu não sei quando é que eu vou romper essa linha. A grande verdade é que eu e você somos o que a palavra de Deus diz que nós somos.
Semana passada, acho que quarta-feira. Foi quarta-feira? Segunda, né? Segunda-feira, no aniversário do Círculo de Oração. Estávamos aqui, louvando ao Senhor, estava ali fora com os meninos. Isabel estava por aqui, super bem. Deu nada. Ela saiu dizendo que estava passando mal. Vontade de vomitar, tonta, com falta de ar. Apagou nos meus braços. E aí? Corremos para a urgência, auxiliado pela irmã Kelvia. Muito obrigado mais uma vez, minha filha. Deus te abençoe, viu? Mas se não fosse a bondade do Senhor, provavelmente hoje eu não estaria aqui pregando. Se não fosse a bondade do Senhor, provavelmente eu poderia hoje ser um homem viúvo. Sabe por quê, querido? Porque eu e você somos o que a palavra de Deus diz que nós somos. Eu não sei, eu vou repetir de novo, até quando eu vou estar dessa linha para trás. O que eu preciso saber e ser muito convicto, é que quando eu romper essa linha, eu sei para onde é que eu vou. É que quando eu romper essa linha aqui, e quando eu estiver do outro lado, eu sei que quando o meu Senhor me chamar à ressurreição, eu estarei na eternidade com Ele, nas bodas do Cordeiro. Isso eu preciso ter com a máxima convicção no meu coração. Eu não posso ter dúvida sobre isso. E aí eu preciso guardar aquilo que Deus tem me confiado. Eu preciso guardar a herança que Ele tem me dado. Por mais que eu receba propostas sobre propostas, sabe? Com aparências de melhor negócios, eu não devo, de forma nenhuma, negociar a herança que Deus tem me dado. O talento que Ele tem depositado nas minhas mãos e sobre a minha vida. De forma nenhuma. Então o inimigo, ele tenta nos desanimar, nos desviar do propósito de Deus para as nossas vidas, do chamado de Deus para as nossas vidas. Em 1 Coríntios 9:24 diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele continua dizendo: correi de tal maneira que alcancei. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Não pare, não desanime, não desista, mantenha o ritmo, continue caminhando, continue, prossiga, não desista, vá em frente, não perca da sua visão o alvo que é Cristo. Não pare, não desanime. Você tem um chamado. Existe um propósito de Deus sobre a sua vida. Ele tem depositado e confiado sobre a nossa vida um chamado. Outro dia eu estava vendo, eu não vou lembrar o nome do pregador, um pregador escocês. Ele vai dizer o seguinte: ele morreu muito novo, com menos de 30 anos, salvo engano. Tenho bem certeza, mas eu acho que foi menos de 30 anos. E ele vai dizer assim, ele vai dizer o seguinte: Deus me deu uma mensagem e um cavalo. Eu matei o cavalo. Já não posso entregar a mensagem. Sabe quem era o cavalo? Era ele. Ele não cuidou da sua saúde e morreu fora do tempo. Aquilo que Deus depositou na vida dele, o chamado que Deus depositou na vida dele, por uma negligência dele, ele não pôde cumprir até o final. Existe um chamado de Deus sobre a sua vida. Deus tem depositado sobre a sua vida um chamado. E aí você precisa fazer a sua parte. Se capacitar, se preparar, cuidar, zelar,
E isso também inclui a sua saúde. Porque se o cavalo quer você morrer, o chamado também, ele morre ali. Aquilo que Deus depositou sobre a sua vida termina ali. Existe um chamado de Deus sobre as nossas vidas. A quarta coisa que Deus nos confiou são os princípios. Salmos 119, verso 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é que norteia toda a nossa vida. Ela nos dá direção, ela nos guia, nos dá instrução, ela é alimento para a nossa alma, ela é a base das nossas ações, das nossas escolhas, das nossas decisões. É a palavra de Deus. Outro dia nós estávamos na escola bíblica e o pastor estava trazendo a lição e em tudo ele usava a Bíblia como referência. E sabe, a gente parou e fez uma reflexão em um determinado momento que para o mundo, todas as vezes que eu falar uma coisa e usar a palavra de Deus como referência é loucura, é fanatismo, é coisa de gente antiquada, sabe? Mas para nós, não. É essa palavra aqui que norteia a minha e a sua vida. Não pode ser outra coisa. Todas as minhas decisões têm que ser pautadas na palavra do Senhor. Eita, Jesus. Todas as minhas decisões têm que ser pautadas na palavra do Senhor. Todas as minhas escolhas têm que ser embasadas na palavra do Senhor. Tudo aquilo que eu falar, disser, eu querer fazer, eu tenho que consultar a palavra de Deus, porque ela é que norteia a minha e a sua vida. Se eu pensar em algum momento, tomar alguma decisão por conta própria, eu estou assumindo totalmente o risco. E deixa eu dizer uma coisa, eu vou dizer algo com conhecimento de causa. Assumir risco, queridos, não é bom. Pagar para ver não é bom. Achar que a sua decisão por conta própria é a melhor decisão a se tomar, não é bom. É como você assinar um cheque sem colocar o valor. Alguém vai colocar o valor para você. Você só assinou. Isso pode lhe quebrar no meio. E pior, pode quebrar sua casa. Pode quebrar sua família. Eu às vezes até falo, sabe? Se fosse só você, vá lá. Talvez o prejuízo fosse menor, ou o dano fosse um pouco menor, ou mais rápido de recuperar-se. Mas quando existe uma estrutura atrás, que depende de você, quando existe pessoas a qual olha para você e vê em você o provedor, a provedora, o cabeça, aquela pessoa que é a referência, que é a coluna dentro de casa, as suas decisões, que ele tem que ser as mais assertivas possíveis. E elas serão todas as vezes que você confiar no Senhor. Elas serão todas as vezes que você praticar Provérbios 16:3, como foi falado aqui. Consagre ao Senhor as suas decisões. Consagre ao Senhor os seus planos. Consagre ao Senhor os seus projetos. Consagre ao Senhor os seus negócios. Peça para que Ele abençoe. Peça para que dê certo. Todas as vezes que nós fizermos isso, a palavra de Deus, a inerrante e poderosa palavra de Deus vai nos garantir que os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos negócios, eles darão certo. Não tome decisões sem a palavra de Deus estar queimando no seu coração. Não tome decisões sem consultar ao Senhor. Não tome decisões sem ter paz no seu coração. Cuidado! Nós falamos isso aqui hoje pela manhã. A impulsividade do coração. Pedro poderia ter vivido o ápice daquilo que nenhum outro discípulo viveu juntamente com Tiago e João no monte da transfiguração. Mas a impulsividade do coração de Pedro disse: Senhor, deixa eu preparar aqui uma cabana para o Senhor, para Moisés, para Elias. Aí
calma, acabou, né? Acabou a brincadeira aqui para você, Pedro. Você está querendo ir para um outro caminho. Sabe, cuidado com a impulsividade do coração, querido. O nosso coração, como diz a palavra de Deus, ele é enganoso. Cuidado. Cuidado. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Princípios são limites que nos protegem. Princípios são verdades eternas que não são negociáveis. Mas o mundo diz, relativize. Flexibilize um pouco. Não precisa ser desse jeito, é muito radical. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Todo mundo faz, por que você não pode fazer? Existem as exceções, por que você não pode ser uma delas? Isso é muito antigo, antiquado. Escute, quem abandona princípios perde a direção. Quem abandona princípios perde a direção. Verdade, obediência, justiça, honestidade, lealdade, gratidão são princípios, são marcos irremovíveis. Não pode ser removido isso aqui. O pastor Tiago Brunet vai dizer o seguinte: quem quebra um princípio hoje, amanhã será quebrado por esse princípio. Não negocie seus princípios. Não negocie os princípios da palavra do Senhor. Essa é a quarta coisa que Deus tem nos confiado, os princípios da sua palavra. A quinta coisa que Deus nos confiou, a maior herança, a nossa salvação. Essa é a quinta coisa que Deus nos confiou, a salvação, a maior herança. Em 1 de Pedro 1, a partir do 4, diz o seguinte: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. A quinta coisa que Deus nos confiou é a salvação. Essa é uma herança que Deus tem nos confiado, tem nos dado. Salvação não se compra, não se troca, não se negocia. Não, de forma nenhuma. Por nada e nem por ninguém. Sabe o que a gente vê muitas das vezes acontecer? E aí lá vai para os jovens, viu? Jovens negociando princípios. Sabe por quê? Por causa de namoro. Negociando princípios da palavra de Deus. E eu já fui jovem, tá? Eu sei como é que é esse negócio. Não negocie. Espere o tempo do Senhor. Eu tenho um amigo chamado Gustavo. Ele hoje é casado. A turma, toda a turma, ou uns tinham namorado, outros já eram casados. Era uma turma que se casou cedo. E a gente, na igreja e tal, a família dele é toda cristã, mas um jovem temente ao Senhor. Quando ele iniciava um namoro, que ele percebia que não era de Deus, ele terminava na hora. Na hora. Ele passou muito tempo solteiro esperando o Senhor. Esperando o tempo de Deus. E Deus o honrou de uma forma extraordinária.
a fidelidade daquele menino. Se casou virgem, mais de 30 anos, com quase 30 anos, na verdade. Esperou em Deus, tem uma família linda, mora no norte do país. Novo, estudioso, inteligente. Hoje ele é policial federal. Deus abençoou esse menino de uma forma extraordinária. E sabe por quê? Porque ele se dedicou a estar na casa do Senhor. Era levita também, era um obreiro também, mas ele guardou o seu coração no Senhor. Ele se manteve fiel a Deus. Então eu digo para vocês que são jovens e adolescentes, espere no Senhor. Ah, Elisete, é porque faz tanto tempo. Espere no Senhor. Ah, é porque eu tô vendo as minhas amigas, sabe? Parece que eu tô aqui marcando o passe no céu do lugar. Espere no Senhor. Espere o Isaac de Deus para sua vida. Espere a Rebeca de Deus para sua vida. Você não vai perder nada. Na verdade, você será altamente abençoado. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. Então, se eu espero no Senhor, por mais que, sabe, os hormônios estejam assim, querendo pular, espere. Ocupe o seu tempo com a obra do Senhor. Deus vai lhe honrar e eu não tenho dúvida disso. Deus vai honrar vocês e eu não tenho dúvida disso. Sabe, mas não negocie os princípios. Não abra mão disso. Não abra mão de querer viver a plenitude das bênçãos de Deus. Uma coisa é você viver ela parcial. E você pode viver. Mas a outra coisa é você viver ela de uma forma plena. Na sua totalidade. Tem uma outra dimensão, um outro peso. Amém? Salvação não se compra, querido. Não negocie a sua salvação. Efésios 2:8 diz: pois pela graça vocês são salvos por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus. Hebreus 2, a parte B do verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como? Não negocie, não negligencie a salvação, a herança da salvação que Deus tem nos confiado, que Ele tem nos dado. Ela é de graça, mas não foi de graça. Foi pago um alto preço por ela. Um alto preço, o preço de sangue. Para que eu e você tivéssemos de graça. Porque é um favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A verdade é que nós não merecíamos. E não merecemos se não for a bondade e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Essa que é a verdade. Então, como diz aqui o texto de Hebreus, como escaparemos nós se nós negligenciarmos tão grande salvação? Aleluia! O inimigo da nossa alma, ele sabe disso aqui. Ele sabe do que nós temos, daquilo que Deus depositou sobre a nossa vida. E escute, se ele não puder roubar tudo de nós, ele vai fazer de tudo, vai tentar de tudo para roubar isso aqui. A nossa salvação, a minha e a sua herança. E sabe por quê? Ele quer a nossa vinha? Porque ele é um ladrão, como diz João 10:10. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Aí Jesus complementa dizendo, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Vida em abundância. Ele não quer o seu carro, ele não quer a sua casa, ele não quer o seu dinheiro, ele quer roubar, na verdade, a sua fé, o seu coração, a sua identidade de filho, o seu chamado, sua comunhão com Deus, a sua salvação. É isso que ele quer. É isso que ele deseja. Acabe precisava daquela vinha?
Não. Mas ele quis ela. Nabote negociou? Não. Mesmo arriscando a sua vida, ele não negociou. Ele não abriu mão. Mas a grande verdade é que a palavra de Deus vai dizer que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Esperando uma oportunidade, uma brecha, uma porta aberta, um vacilo, para ir lá e entende isso aqui, queridos. Isso não acontece da noite para o dia. Sabe o que é que acontece? Às vezes a gente vai tirando alguns marcos, alguns princípios, negociando algumas coisas que não deveríamos negociar. E aí, aquilo que estava bem fechado, aquilo que era bem fechado, começa a se abrir uma brecha, pequenininha. Daqui a pouco ela vai abrindo um pouco mais, abrindo um pouco mais, abrindo um pouco mais. E aí o inimigo que estava como um leão ao nosso derredor bramando, buscando uma oportunidade, ele vê um espaço onde ele pode entrar. E aí, só a misericórdia do Senhor. É por isso que, infelizmente, nós temos visto muitos escândalos na casa do Senhor, no contexto geral, no meio do povo cristão. Porque líderes, em alguns momentos, foram abrindo precedentes, foram tirando alguns marcos, negociando alguns princípios que eram inegociáveis. Princípios são verdades eternas. Eles não podem ser negociados de forma nenhuma. Se eu começar a negociar, é certeza que uma hora ou outra o negócio vai dar ruim. Vai dar muito ruim. Outro dia, eu vi uma irmã pregando, estava trazendo a palavra, até conhecida, família conhecida do marido, e ela descobriu que o marido dela estava traindo ela fazia mais de 10 anos. Pastor. Como é triste, né? Mas graças a Deus que foi descoberto a tempo dele se arrepender. Eu não sei, eu confesso que eu não sei como é que eles estão. Mas isso é terrível. É devastador. Devastador. Sabe, então não negocie princípios, querido. Não abra mão. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E por que, irmão Elisélio? Porque o coração decide. Na verdade, o coração governa decisões. O coração direciona destino. E o coração define a eternidade. Guarde seu coração. Provérbios 23, a parte B do verso 7 diz: porque como imaginou no seu coração, assim é. Eu acho tremenda essa palavra. Quando você determina o poder da convicção, sabe? Como você imaginou no seu coração, assim é. Guarde o seu coração. Não negocie os princípios da palavra do Senhor. Eu já estou finalizando. Nabote entendeu que ele deveria guardar o seu coração. Diante das propostas, diante da abordagem do rei diante dele. Ele poderia ter ficado temeroso, poderia ter recuado e poderia ter negociado alguns princípios. Porque quem estava diante dele era nada mais, nada menos do que o rei de Israel. E sabe o que eu aprendo? Que pode ser quem for que esteja diante de mim. Se o assunto for negociar meus princípios, a resposta é não. Pode ser quem for. Independente de quem seja, independente da posição, independente, sabe, do conhecimento,
do grau de instrução, da patente, se fere os princípios da palavra de Deus, que eu creio que é a verdade que norteia a minha vida, eu jamais posso negociá-los. Jamais posso negociá-los. Nabote entendeu que ele deveria guardar seu coração. Ele poderia ter mais terras, ele poderia ter mais conforto, ele poderia ter mais dinheiro, ele poderia ter agradado aquele homem, ter ficado bem na fita, mas ele vai dizer em 1 Reis 21:3, guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a cada dia a guardar os princípios da sua palavra, para que em nenhum momento e em nenhuma circunstância eu e você venhamos a negociá-los por absolutamente nada. Absolutamente nada. Ele preferiu arriscar sua vida a negociar a herança que Deus lhe confiou. Nabote não abriu mão da sua herança. Desagradou o homem, mas agradou o Senhor. Entristeceu o rei Acabe, mas alegrou o coração de Deus. Foi morto, mas não negociou a sua herdade. Foi injustiçado, porque Jezabel cria um plano demoníaco para que ele fosse morto e o seu marido Acabe tomasse posse, na mão grande mesmo, sabe? Num brasileiro bem falado, na mão grande mesmo, tomasse posse da terra que era de Nabote. Ela arquiteta todo um plano, manda carta, sela com o anel do rei, manda carta para os líderes da cidade de Jezreel. Fizesse uma festa, colocasse Nabote na frente, no sinal de que estava sendo honrado, mas que levantasse 2 homens, filhos de Belial, como diz a palavra, e acusasse injustamente, levantasse falso contra Nabote, dizendo que ele tinha blasfemado contra Deus e contra o rei. Isso acontece. Nabote é arrastado e apedrejado até a morte. Foi morto injustamente, porque ele não negociou seus princípios, guardou no coração a sua herança, a herdade que os seus pais tinham deixado para ele, aquilo que era confiado em suas mãos. Arriscando a própria vida, ele não abriu mão, mas foi justificado por Deus. Depois daquilo veio uma palavra através do profeta Elias sobre a vida do rei Acabe. E Deus disse, e eu vou parafrasear aqui, eu vou acabar com o seu reino e com toda a sua descendência. Seja livre ou seja escravo, vou dizimar todos. 70 filhos que ele tinha. E aí jamais lá na frente, porque ele, depois que ele escuta isso aí, ele se humilha diante do Senhor, Deus vai ver, e Deus ele é muito bom e longânimo. Porque o Senhor vai dizer assim, ó, você tem visto Elias, como ele tem se humilhado? Diga para ele que eu não vou fazer isso no reinado dele, mas no reinado do filho dele. E a gente vê o quanto Deus ele é bom e longânimo. Ele retardou, mas ele não cancelou o decreto. E aí quando Jeú, um oficial, entra em ação e toma o reino, ele manda trazer as cabeças dos 70 filhos de Acabe. Todos foram decapitados. Acabe já tinha sido morto na guerra, Jezabel já tinha sido morta. E ele vem cumprindo a palavra do Senhor. Sabe o que eu aprendo, querido? Eu não preciso me justificar. Eu tenho um Deus que me justifica. Mesmo que eu sofra injustiças, mesmo que eu seja caluniado injustamente, a justiça de Deus, ela sempre prevalecerá. Sempre. A verdade sempre chegará.
Amém? Vamos ficar de pé? Vamos louvar o Senhor? Eu não sei se os meninos têm um louvor aí.